14. Quem trouxe Bíblia, abram. É muito importante, irmãos, vocês trazerem a Bíblia, porque você vai aprender a manusear. Eu sei que a gente tem um projetor aqui em cima, tudinho, é bem legal, né? Mas isso aqui é para quem não é crente, quem não tem uma Bíblia em casa. É muito importante nós aprendermos a manusear a Bíblia, conhecer os livros, os evangelhos, né, os livros históricos, os pentateucos, tá? É muito importante para nós, tá bom? Então, vamos orar nesse momento? Espírito Santo, seja o nosso guia, abra nossa mente, o nosso coração, fala conosco, Senhor, fala conosco mais uma vez. Obrigada pela primeira parte do trabalho, porque o Senhor se fez presente. Obrigada, Senhor. Somos vasos e estamos diante do Teu altar. Se necessário for, quebra-nos e faz-nos um vaso novo e faz-nos um vaso de honra, Senhor. Obrigada. Não fale aquilo que o meu ouvido quer ouvir, mas aquilo que o meu coração precisa ouvir, Senhor. Fala. Me faz compreender a Tua mensagem, me faz não só compreender, mas também mudar as minhas atitudes. Me ensina, Senhor, a andar conforme a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, nem à porta, nem à porta. Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Até aí, irmãos. Diante da humanidade, diante da sociedade, nós como seres humanos, nós precisamos ter amigos. Nós precisamos de amigos sinceros, nós precisamos de amigos que não passem as mãos nas nossas cabeças e afague, porque isso não é amizade, isso é bajulação. Nós precisamos de amigo que olhe para você quando você não tiver e dizer assim: minha amiga, passa um reboco na tua cara, mulher, te melhora. Ou alguém vai olhar para você e vai dizer: amiga, bora fazer caminhada. Amiga, vamos orar. Vamos jejuar juntos no mesmo propósito. Sabe por quê? Ferro com ferro te afia, tá? Eu fico muito triste quando eu escuto pessoas dizendo que ela não tem amigos. Eu quero te apresentar um amigo nessa noite. Esse amigo se chama Jesus. Mas este amigo tem vários amigos, tá? E nessa noite ele vai te apresentar alguém. Ele vai te apresentar um amigo se você não tem, tá? Então aceite esse amigo. Esse amigo talvez não vá dizer o que teus ouvidos queiram ouvir, mas talvez ele vá te falar aquilo que você precisa ouvir. Então aceita. Deixa de estar te dizendo que você só precisa de uma pessoa que te escute. Não, você precisa de alguém que te escute e que te oriente a chegar em algum lugar. Seja para o bem, ou teu bem. Este amigo te dirá algumas palavras duras, mas será para o teu bem. Ele vai te abraçar, você vai chorar junto com ele, e depois você vai dizer assim: então ora por mim. Você precisa de um amigo. Um amigo, ele faz toda a diferença. Hoje eu recebi uma mensagem linda de uma amiga, que eu estava assim, lá para baixo, e essa mensagem fez eu chorar. Mas esta mensagem me botou tão para o alto, que eu fiz 2 atendimentos num salão, e foi muito bom. Apesar de ser assuntos tão pesados, sabe? Mas porque, primeiro, alguém foi um canal de bênção na minha vida. Então é necessário
que você não só tenha um amigo, mas que você também seja o amigo, tá? O amigo que te chama para tomar um café, né, Beta? O amigo que chama para tomar sopa, né, Luana? Isso é muito top, irmãos. O amigo que promete um feijão preto, mas não cumpre, que até hoje estou esperando, né, Isa? Que eu senti vontade de comer feijão preto e ela não levou ainda para mim, que eu disse, estou com vontade de comer teu feijão preto. Irmão, pode cobrar, viu? Ela faz um feijão preto maravilhoso, tá? Então, assim, mas ao amigo que não pode chegar, mas liga e diz assim, oi, como é que você está? O Espírito Santo me lembrou de você e eu só quero orar por você nessa noite ou nessa manhã, ou nessa tarde. É o amigo. O amigo que se lembra de você de todos os momentos. Você sempre você vai ter alguém que vai se lembrar de você, que vai cuidar de você, que vai orar por você, que vai chorar com você. Jesus tinha 3 amigos mais chegados. Aqui tinha um que ele até reclinava a cabeça. A gente não vai nem dizer o nome, mas ele era o queridinho, né? A gente não vai dizer o nome, porque a gente não é fofoqueiro, e ele era o queridinho. Jesus tinha esse amigo. Jesus tinha os amigos que era meio fuleiro, que ele chamava para orar, e ele fingia que ia, mas não ia, né? Ele tinha amigos, né? Ele tinha um amigo esquentado. Quem não tem um amigo esquentado, minha gente? Eu sou a amiga esquentada, tá? Eu sou uma amiga que dá conselho, mas eu sou uma amiga extremamente esquentada. E se mexer com meus amigos, pega a briga comigo, né? Ele tinha um amigo esquentado. Pedro, o que foi que Jesus ele fez? Orelha de soldado. Amados, quem não tem um amigo esquentado? Mas quem também não tem um amigo que é apaziguador, que traz paz quando a tua alma está em turbulência, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes disso, eu quero que você pense no teu amigo. Se ele não está aqui, quando terminar o culto, tu vai orar por ele, tá? Amados, Jesus estava vindo do lago da Galileia, em direção a Cafarnaum. Em direção aonde? Cafarnaum. Irmãos, Cafarnaum era uma cidade onde Jesus passou grande parte do seu ministério. E que nos chama a atenção sobre Cafarnaum é que, embora ela tenha vivido muitos milagres, Cafarnaum foi uma cidade condenada. Ele diz para a cidade de Cafarnaum que se ela tivesse visto e ouvido os milagres e ensinamentos dele, se Sodoma tivesse ouvido, ela ainda estaria de pé. Mas Cafarnaum participou dos milagres, viveu os milagres, mas não se arrependeu. E ele disse no juízo final, você será pesado. Vamos ver o que aqui diz Mateus 11, se você quiser ver essa mensagem, é Mateus 11, do 20 ao 24. Eu não vou me aprofundar nessa mensagem, porque não é o centro da nossa mensagem essa noite. Mas olha que coisa interessante. A cidade aonde Jesus passou a maior parte dos seus ministérios, ela participou dos milagres, ela participou dos ensinamentos, mas não houve arrependimento. É sinal que você participar do milagre, você viver o milagre, não diz que você se arrependeu, não diz que você fará parte do reino eterno. Então se arrependa. Não seja uma Cafarnaum. Se arrependa de todo o seu coração. Voltando para o tema, para a mensagem, amados. Vemos uma cidade que Jesus ele fez muitos milagres e prodígios. Ele fez o exorcismo na sinagoga. Ele cura a sogra de Pedro. Ele cura um servo centurião. Cura um homem que tinha a mão mirrada. Mas o que eu quero destacar nessa noite é um milagre de um paralítico e de seus 4 amigos.
Quem tem 4 amigos aqui? Quem tem 4 amigos? Você precisa ter, tá? Você precisa ter. Eu vou dizer até uma coisa desagradável aqui. Você precisa ter, porque você precisa pelo menos de 4 pessoas para segurar o teu caixão. Então, se liga nesse negócio aí, tá? Se liga. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Amigos que te levam a Deus. E aí? Teus amigos têm te levado para Deus? Teus amigos têm feito você viver o extraordinário? Então, bora lá. A primeira lição que aprendemos com Jesus, a primeira coisa que aprendemos com este texto, com esses ensinamentos de Cristo, a primeira lição é que as pessoas sabem que Jesus está na sua casa. No versículo 1, eu vou ler uma versão aqui, que eu gostei muito, tá? E eu vou ler com vocês. Ele diz assim, versículo 1 e 2, tá? Acompanha aí na tua Bíblia. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia que ele estava A multidão, os teus vizinhos, os teus amigos, sabem que Jesus está na tua casa? E logo ajuntaram tantas pessoas que nem mesmo nos lugares junto à porta havia espaço. E ele proclamava a palavra a todos. As pessoas sabem que Jesus está na casa. Qual é a notícia que se espalha a respeito da tua casa? Primeiro sinal de que Jesus está na casa é uma transformação. As coisas passadas já não têm importância, porque quando ele entra, há uma transformação. Podemos ver o que aconteceu com Zaqueu, lá em Lucas 19, do 5 ao 10. Coloque aí, amada. Vamos ver o que aconteceu com ele. O que aconteceu na vida daquele homem quando Jesus entra na casa dele? E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima. E disse a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar em tua casa. E Zaqueu desceu depressa e recebeu em sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. E ele se levantou e disse, escute, Senhor, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então disse o Senhor, hoje houve salvação, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Uma casa onde um homem servia ao seu próprio dinheiro, amava os dinheiros, escravizava as pessoas por conta de dívidas, roubava para ele, roubava para o governo. Mas aquele homem um dia ouviu falar de Jesus. Zaqueu era de uma estatura pequena, né? Ele não conseguia ver, porque onde Jesus estava, a multidão o rodeava. Embora por muitas vezes essa multidão não rodeava apenas pelos ensinamentos da sua palavra, mas porque queria algo de Jesus. O que Zaqueu faz? Ele sobe numa árvore. A Bíblia diz que quando Jesus chega debaixo da árvore, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Mas, para todo encontro com Deus também há uma acusação do inferno. O que é que os homens disseram? Como é que esse homem ousa entrar dentro desta casa? Um homem pecador. Mas Jesus não veio para os sadios. Jesus veio para os doentes. E como é que está a fama da minha casa? A minha casa tem sido um lugar de paz. A minha casa tem sido um lugar de transformação. A minha casa tem sido um lugar de cura. A minha casa tem servido de ponto evangelístico para o Senhor. Quando olham para a minha casa, o que é que tem dito sobre a minha casa? Olha, aquela casa é um lugar de perturbação. Aquela casa é um lugar de confusão. Aquela casa é lugar de desonra. Ou quando passam de frente à tua casa, dizem assim: aqui verdadeiramente mora um homem e uma mulher de Deus. Qual é a fama que estão falando da tua casa? Verdadeiramente o Senhor está dentro da tua casa? Porque quando Ele chega, meu amado, a fama é diferente. O que dizem é diferente. Foi necessário Jesus entrar dentro da casa de Zaqueu. Houve salvação naquela casa. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quando Jesus entra na casa, tudo se transforma. Aonde havia conflito, agora é paz. Filipenses 4:7 diz assim: assim diz, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Há um Deus que procede a paz. E esse Deus de paz entrou na casa de Zaqueu. E é impossível Jesus entrar na tua casa e não há transformação. Um homem que roubava estava dizendo: olha, eu agora vou recompensar tudo aquilo que eu tirei 4 vezes mais. Aí talvez você me diga assim: mas pastora, eu nunca roubei. Amém, amados, graças a Deus. Continue assim, tá? Você está um ser em evolução. Mas aonde você chega é confusão. Na tua casa é briga de manhã, de tarde, de noite. Teus filhos, quando você se acorda, eles já estão agoniados. Ai, meu Deus, minha mãe se levantou. Ou quando tu chega do trabalho, vai dizer: ai, minha mãe já chegou. Ai, meu Deus, minha mãe vai chorar, minha mãe vai gritar, meu pai vai gritar, os dois vão brigarem. Ai, meu Deus, já vem aquele filho que só fala problema, só sabe gritar, só sabe... Então, na tua casa há sempre um conflito, há sempre uma confusão. Eu quero te dizer nessa noite que para a tua casa o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de restauração. Para a tua casa, o Deus de Israel é transformação. Aonde houve conflito, haverá paz. Porque a nossa casa é um lugar de refúgio, amados. A nossa casa precisa ser lugar de refúgio. E para aquelas que ainda diz assim: ah, pastora, mas eu vim de um lar onde é tanto conflito, tanta desonra, aonde há tanta confusão, aonde o divórcio impera. Eu quero te dizer nessa noite, declarar uma palavra neste momento sobre a tua vida. A glória da primeira casa será maior do que da segunda casa, será maior do que a primeira. Todo demônio geracional de divórcio, todo demônio geracional de medo será repreendido hoje pela autoridade do teu nome. A sua casa será uma casa conhecida por um lugar de paz. Os teus filhos terão paz, os teus amigos terão paz dentro da tua casa. Descansa, descansa, o teu lar, a tua casa é de Cristo. Descansa no Senhor. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que é o nosso segundo ponto, é: mantenha a fé
diante das multidões. Eu não sei qual foi a multidão não, viu, que chegou na tua casa hoje não. Mas eu quero te dizer que Jesus opera também no meio das multidões. O primeiro obstáculo que aquele homem enfrenta é a multidão. Este homem não era apenas uma pessoa doente. A sua condição o tornava totalmente dependente de outras pessoas. As suas condições físicas impedia dele trabalhar ou até mesmo de chegar até Jesus por conta própria. E nessa noite, o que é que está te impedindo de chegar até Jesus? Qual é a tua enfermidade? É a tua condição física? A tua condição espiritual? Mas, amados, este homem tinha 4 amigos. Você tem 4 amigos? Você vai precisar de 4 amigos, tá? Que ao invés de ir embora, se depararem com o primeiro obstáculo. Qual foi o primeiro obstáculo? Qual foi o primeiro obstáculo? Minha gente, me ajuda a pregar em nome de Jesus. A multidão. Qual foi o primeiro obstáculo? A Bíblia diz que não tinha nenhum lugar, nenhum espaço na casa. Qual foi a outra pessoa na Bíblia que passou por dificuldades com a multidão? A mulher do fluxo de sangue. Qual é a multidão que tem impedido de você alcançar o teu milagre? Qual é a multidão que está impedindo de você chegar até o teu propósito divino? Mas agora imaginem a cena. Eu quero imaginar com vocês. Imagine a cena. Jesus, a multidão, não tinha lugar nem na frente nem atrás. Ao redor da casa tinha gente. E agora esse homem está paralítico, parado numa maca. Mas, irmãos, ele tinha 4 amigos. E era tudo que ele precisava naquele momento. Olha que coisa fantástica. Um pega de um lado, outro pega de outro, para trás vai mais um, para o outro lado vai mais um, e começa a andar. Você está pensando que foi fácil, é? Romper a multidão? Foi não. Não foi. E um começa a explicar, sai aí um pouquinho, deixa eu passar. E a multidão apertava, porque todo mundo queria participar do milagre. Contemple pelos olhos da fé, a multidão nesse momento. Que você está, todo mundo, não dá nenhum espaço. Ou você vai para frente, não tem espaço de ir para trás. E aquele pessoal começa a marchar seguindo a casa. E a multidão apertava. Deixa passar, porque ele está paralítico. Conjecturando, tá, irmão? Deixa passar, ele está com paralítico. Aí o outro de lá dizia, mas eu também preciso de um milagre. Eu também quero chegar perto dele. Por que eu devo ceder? Porque nós somos assim, né, irmãos? Olhamos para o nosso próprio umbigo. Ah, mas esses amigos eram especiais. Esses amigos não olharam para o seu próprio umbigo. Ah, amados, você vai precisar de 4 amigos na vida. E o interessante, irmãos, você já imaginou como foi que eles conseguiram subir com aquele paralítico? Mas até o telhado, para chegar ao telhado, tinha uma distância. Eu não sei as alturas daquela casa. Você já imaginou? Alguém chegar aqui, ter que, Jesus estar aqui, alguém ter que subir. A dificuldade para abrir o telhado, segurar o paralítico. E agora, para começar a descer? Porque corria o risco desse paralítico cair. Bufte. Tinha isso. Eu amo as histórias da palavra do Senhor, porque a gente leva os pensamentos e a gente fica os fantásticos mundo de Bob, sabe? A gente começa a nos levar para aquele lugar. Meus amados, quando ele abre o telhado, toda a multidão olha para cima, inclusive o mestre. Tem amigos que façam você olhar para cima.
Ah, Jesus. Deixa eu me achar aqui, viu, irmãos? Me ajude aqui, deixa eu ver. Quando ele olha para cima, ele faz com que a multidão... E o que nos chama a atenção é porque Jesus olha, diante da fé dos teus amigos, os teus pecados estão perdoados. Porque amigos nos fazem olhar para Jesus. A atitude daqueles homens é uma atitude de fé ativa. E fé não é quando as portas estão abertas, é quando as portas estão fechadas. E você continua crendo nele porque ele é soberano em tudo o que faz. Aqueles amigos levaram aquele homem até Jesus. Queria fazer uma pergunta a você nessa noite. Que tipo de amigo você tem? Eles te aproximam de Deus? Ou eles te afastam do propósito divino? Mas a pergunta mais importante nessa noite não é essa. A mais importante é: que tipo de amigo eu sou? Porque amigos não te defendem quando você está na mesa. Amigos defendem a tua honra quando você está ausente dela. Então, que tipo de amigo eu sou? Porque você se diz amigo de alguém, mas quando alguém acusa aquela pessoa, você não tem caráter suficiente de amigo para dizer assim: ei, não fala da minha amiga não. Não fala do meu amigo não. Ele é troncho, mas ele tem amiga. Né? Que tipo de amiga é você? Não fala do meu amigo não. Ele é troncho, mas vou até falar o que o pessoal fala lá na internet, né? Ele tem líder, ele tem pastor e ele tem um amigo. Não fala dele. Deixa que eu mesmo falo, porque quando for para falar eu mesmo dou um estabefe nele, deixa assim, né? Tem amigos que defendam a sua honra na sua ausência. Você não precisa de tapinhas nas costas. Você precisa de amigos que defendam a sua honra. Você precisa ser amigo que defende a honra do outro que se chama teu amigo. Você tanto precisa de amigos que defendam a tua honra, como você precisa ser aquele amigo que defende a tua honra. Porque aquela pessoa que fala de você na tua ausência, ela não é teu amigo. Mas olha que nessa noite, o Espírito de Deus que seja revelação na tua vista e mostre a você quem é o teu amigo e quem não é. E aquele que não for o teu amigo, que o Senhor sopre. Mas que Ele traga para perto de você amigos saudáveis. Amigos que digam assim: amiga, por favor, vai dar uma escova no cabelo para me dar um tapa nessa autoestima. Amigo, por favor, faz a barba, amigo. Amigo, bota desodorante, amigo. Amigo é isso, irmãos. Amigo não é aquele que dá tapinha nas costas, não. Quem dá tapinha nas costas é garçom. Quando tá aí, soltou a minha gorjeta? Tá? Então que você seja um amigo verdadeiro e fiel. Lá em Provérbios 17, acho que 17, diz assim que não é o amigo leal. E nas dificuldades nasce um amigo mais chegado que o irmão. Que você seja esse amigo leal. Uma vez eu escutei uma pregação, e eu nunca esqueço. Você é o amigo do cartão de crédito? Ou você é o amigo fiel? Tá? Não esquece disso, tá?
A pessoa não é um amigo porque te oferece um cartão, ou porque ele oferece o teu nome, ou porque ela te dá algo, ela tem algo para te dar. Ela é tua amiga porque na hora que você precisar se levantar e tomar um banho, ela vai estar ali para te puxar. Ela vai ser teu amigo porque vai dizer, amigo, eu estou percebendo, eu estou tendo um sonho assim meio estranho, eu estou sonhando que tua alma está ferida. Eu estou sentindo que você está distante de Deus. Vem cá que eu quero orar contigo. Não é por ti não, tá? É contigo. Por ti é uma coisa, contigo é outro. Então, ferro com ferro se afia. E você precisa de amizades que te aproximam de Deus. Você precisa de amizades que te conectem a Deus. Você precisa de amizades que façam você viver o extraordinário de Deus. E eu amo esses amigos que Jesus coloca em nossas vidas. Eu amo esses cuidados que Deus tem. Oh, Jesus, como Ele é lindo, maravilhoso. Ele levanta amigos, irmão, para chorar com a gente. Porque às vezes a gente não tem palavra para dizer a alguém, né? Hoje eu fiz um atendimento e quando eu terminei de escutar a minha amiga, eu disse, filha, eu não tenho nada para te dar. Eu só tenho o meu abraço e a minha oração. Porque eu não tinha nada para dizer diante da situação. Que você seja um amigo leal. Que você tenha amigos leais. Você lembra daquela amiga, daquele amigo, que faz tempo que você não se encontra? Quando sair daqui, liga para ela. Diz assim, ó, amigo, eu estou sentindo tanta saudade de você. Eu tenho umas amizades, sabe, irmão? Lá do interior, que de vez em quando a gente liga. Parece que a gente se encontra todos os dias, que é muitas conversas, e a gente ora, e a gente aconselha, e a gente chora, a gente se lembra do passado, e a gente ri. E isso é bom. Nós precisamos dessa comunhão. Eu amo sair com as amigas para tomar café, de convidá-la para casa para tomar café. A gente não faz isso, não é porque é social não, irmão, porque a minha bateria social não é muito boa não, tá? Mas assim, eu amo estar com pessoas que cuidam de mim, que eu cuide dela, né? Eu queria mais tempo para poder passar na casa de todo mundo tomar um café, eu confesso a vocês que eu queria, mas a gente trabalha, a gente tem casa, a gente tem igreja, né? A gente trabalha com jovem, com criança, então são ministérios que tomam bastante da nossa demanda. A gente faz seminário, né? Mas eu amo. Quem quiser me convidar para tomar café, eu quero, viu? Eu estou aqui na fila. Paulo, ele diz assim lá em Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém veio me ajudar, antes me desampararam. Olha que tristeza. Em meio às lutas e às dificuldades, ele se sentiu só. Mas ele não estava só. Ele estava amparado pelo Senhor Jesus. Você tem um amigo, irmãos. Eu sei que nas noites escuras, entre o teu travesseiro e o teu lençol, quando você se vira para a parede, existem confissões que ninguém sabe. Mas aí, neste momento de angústia, dor e desespero, aonde você não conseguiu falar nem para o teu melhor amigo, porque a essa altura você já tem 4 amigos, você não consegue descrever o que sente, aí você vira para a parede, amém? E chora. Você nem tem palavras para dizer. Ah, meu irmão, mas quando Jesus subiu, ele disse assim, eu não vos deixarei, eu vos enviarei um, e esse Consolador é amigo. Aí o Espírito Santo vem com consolo, com vamos dizer assim, com um Rivotril para a nossa alma. Ai, consola, aí a gente vai... O consolo da alma.
O Espírito Santo chega com o Rivotril, com o fluoxetina que eu e você precisa. Aí você faz. Quantos soluços que só o teu amigo Espírito Santo ouviu. Aí você chora, mas daqui a pouco você começa a se lembrar dos cuidados desse amigo e você começa a se alegrar. Amém? Amém? Amém, Clara? Amém? Dá glória a Deus aí na terra. Então há um amigo. Aí ele envia o Espírito Santo, ele te consola, mas ele não só te consola, ele derrama sobre a tua vida uma unção de alegria. E ele começa a te lembrar das coisas passadas, daquilo que te traz a esperança. Aí você se lembra que Jesus de Nazaré um dia pagou o preço para morrer na cruz do Calvário. E ele disse assim: eu estou pagando um preço para ser teu amigo. Alguém pagou o preço para ser teu amigo. E foi preço de sangue. É bem compreensível que em algumas lutas eu e você iríamos caminhar algumas milhas a sós com Ele. Mas não é sinal que você perdeu os 4 amigos. A essa altura você já tem 4 amigos. Não é que os amigos deixaram de ser teus amigos. É que Jesus disse: agora é só eu, o teu melhor amigo e você. Eu agora te carrego nos braços. Porque aquilo que é para a gente fazer, a gente faz, irmãos. Mas tem coisas que só Ele. Né? Você lembra daquela mensagem, pegada na areia? Aí ele observa que num determinado caminhada, estrada, ele olha para trás e só há 2 pegadas. Aí ele pensava que estava só. Aí a voz diz para ele: não, filho, você não estava só. É que nesses momentos de maiores dificuldades eu te carreguei em meu colo. Você tem um amigo que nas horas de dor, de desespero e de tristeza, você é carregado no colo. Você é cuidado por Deus. Há um Deus que cuida de você como um amigo. Você agora já tem 4 amigos, não, você agora já tem 6, porque já tem 4, não, você agora já tem 7, porque existe a trindade envolvida no meio de tudo isso. E eu vou correr agora, tá? Amados irmãos, o terceiro ponto que me chama a atenção é a cura espiritual através dos amigos. Amados, é muito importante termos amigos que nos levem a Jesus. Quando o paralítico é baixado, a reação de Jesus surpreendeu. Porque a multidão esperava dizer assim, ó, levanta-te. E qual foi a reação de Jesus que eles queriam ver? Levanta-te. Misericórdia, irmãos, vocês estão na terra ou no céu? Bora lá? Qual era a reação que a multidão esperava? Levanta-te e anda. Mas para a surpresa de todos, Jesus não disse isso. Porque não adianta você com um corpo físico sadio se a tua alma está enferma. Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. A maior necessidade do homem não era a cura física, mas a cura espiritual. A Bíblia nos explica quando ela nos diz: ao ver a fé daqueles amigos, ponto. Era a fé de quem? Era do paralítico? Era de quem? Dos amigos, irmãos. Você precisa ter a fé dos amigos que tenham a fé em Deus. Amigo que quando você disser assim: eu enterrei meus sonhos, meus projetos, aí a amiga faz: deixa de besteira, levanta, vamos orar mais um pouco, vamos caminhar mais uma milha. Você precisa ter esse amigo. Como adolescente que ainda não está formado as emoções, você precisa de um amigo.
Você precisa de um amigo. E este homem tinha amigos. Amigos que levaram ao encontro de Cristo. Amigos que fizeram aquele homem viver o sobrenatural. Não apenas um sobrenatural de uma forma física, mas o maior sobrenatural, que se chama Jesus de Nazaré. Porque quando ele se encontra com o homem, há uma transformação interna. Pecados são perdoados, vidas são transformadas. E esse é o maior milagre, é a salvação. Porque para Jesus era muito fácil dizer: levanta-te e anda. Mas havia nele um desejo de alcançar a alma daquele homem. Ele olha e diz: os teus pecados estão perdoados. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. Tenha amigos que não desista de você. Eu queria concluir lendo o versículo 10 do capítulo 2 de Marcos, que diz assim: mas a ele mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: pegue a sua maca e vá para a sua casa. Sabe o que é que me chama a atenção? É que no versículo 12 diz assim: o homem se levantou, deu um salto, pegou a sua maca. Ele não saiu com dificuldade não, viu, irmãos? Porque quando a gente é operada, quando a gente saiu um trauma, a gente anda o quê? Durinho, né? E diz assim: foi livramento. Vai estar durinho. Porque quando até se para de endireitar. Mas você já imaginou um camarada paralítico? Aí o mestre olha, o dono da vida olha para ele e diz: pega a tua maca, levanta-te e vai para a tua casa. Ele dá um salto, irmãos. Ele pega a sua maca, ele bota debaixo do braço e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Qual é o milagre? Tem amigos que te levam ao encontro de Jesus. Porque quando um homem se encontra com Cristo, é impossível que ele permaneça da mesma forma. Todas as vezes que Jesus encontrou com alguém, o extraordinário aconteceu. Seja um agente de milagres para muitos. Conhecer o Evangelho de Jesus, que através de você, do seu testemunho, com as suas amizades, leal, você jovem, você homem, mulher, possam ser tocadas pela presença de Deus, possam ser transformadas pela ação gloriosa da presença de Cristo. Só recapitulando, amigos. Que a fama da tua casa seja de que lá habita Jesus de Nazaré. Que as multidões não sejam um obstáculo de você alcançar aquilo que você tanto almeja. Que você tenha 4 amigos que te levem a conhecer a Deus. E que você também seja um amigo leal e verdadeiro. Que você honre seu amigo. Que você se lembre que ele te ajudou. Mas também que nas horas das noites escuras, quando esses 4 amigos se afastarem, não esqueça que existe um amigo chamado Espírito Santo para as noites de soluços, noites tristes, escuras. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Eu queria que você se levantasse nesse momento. Convido o grupo de louvor para aqui na frente. Eu gostaria que apagasse as lâmpadas.